Hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre o Beato Carlo Acutis, de como eu conheci ele e de como ele começou a ser meu amigo, né? De como eu comecei a ser devota dele. Pra quem não sabe, o Beato Carlo Acutis, ele logo em breve, né, vai se tornar santo. Dia 27 de abril, né, na Jornada dos Adolescentes. Ele vai ser canonizado, mas até então ele é beato. Logo em breve ele vai ser santo. E eu vou contar um pouco pra vocês de como eu conheci ele, primeiramente, né? O Beato Carlo Acutis, eu tava nesse processo de conhecer um pouco mais da Igreja Católica, que eu sempre fui católica, né? Apesar de ter muitos anos na Igreja Católica, eu não tinha conhecimento sobre toda a realidade da Igreja Católica, da sua seriedade, da sua divinidade, diante dos acontecimentos. Então, a melhor forma da gente conhecer mais sobre a Igreja Católica é se inspirando nos santos, né? Que são milagres físicos de tudo que Jesus pode fazer conosco. E nisso, eu conheci o Beato Carlo Acutis. Eu já tinha ouvido falar, conhecia ele de nome, mas eu não tinha, conhecimento sobre a história dele. Eu fui conhecer a história dele, e aí eu assisti documentários, podcasts falando sobre a vida dele e me apaixonei muito pela história dele, porque Carlo traz especialmente para os jovens a possibilidade da santidade. A gente olha a santidade, principalmente os jovens, como algo muito distante, algo que só acontecia naquela época com pessoas que na nossa cabeça eram completamente perfeitas e que não tinham uma vida normal. E o Carlo Acutis, né, que logo será santo, Carlinho, ele trouxe isso não só pra mim, mas pra tantos outros jovens, a possibilidade da santidade de ser um santo de calça jeans e de evangelizar, principalmente no mundo de hoje, né? Vou falar um pouco... Então é isso. Ele trouxe essa possibilidade e o que a gente pode fazer pra alcançar essa possibilidade? Fazendo coisas como renunciando à nossa vontade pra viver as vontades de Deus, que é muito difícil, principalmente no mundo de hoje, mas é completamente possível, né? E se livrando dessa mentalidade mundana pra ser cada vez mais a imagem e semelhança de Cristo. Como que a gente pode fazer isso? Através de ações pequenas, como... É uma construção, na verdade é uma construção diária isso, mas é completamente possível. Vai muito mais por questão de escolhas nossas do que de qualquer outra coisa. À medida que eu vou contando mais sobre a história dele aqui, no resto do vídeo, vocês vão ver como não são coisas grandiosas, às vezes, que nos tornam santos, nos tornam pessoas mais próximas de Cristo, mas são ações, assim, pequenas que aos olhos de Deus se tornam extraordinárias, que a gente fala que é o mínimo do mínimo e que as pessoas hoje em dia não fazem o mínimo do mínimo. Segue os próximos. Ele nasceu em Londres, dia 3 de maio de 1991, bem recente, filho de Andrea e Antônia Salzano. Ele foi batizado na igreja de Nossa Senhora das Dores e desde criança ele demonstrava ter aspectos de santidade, né? Por ele ser uma criança sempre muito bondosa e sempre muito caridosa com as outras pessoas. Carlo, ele tinha uma habilidade muito grande pra informática, então ele criou um blog pra apresentar pras pessoas os milagres eucarísticos, que na época era uma coisa, tipo, fantástica, porque naquela época as pessoas não tinham muito acesso e nem conhecimento a esse tipo de informação, né? Ele sempre se inspirava muito também nos pastorinhos de Fátima, fazendo caridade e sendo solidário com as outras pessoas. Ele sempre foi uma pessoa normal, ele gostava muito de jogar bola, né, de jogar futebol, de sair com os amigos, só que ele era uma pessoa normal, só que ele encontrou em Jesus um grande amigo, e ele queria mostrar para as pessoas, para as outras pessoas também, essa maneira de evangelizar, e a única forma que ele encontrou de evangelizar isso era naquilo que ele mais gostava, que era através da informática. Isso, principalmente no mundo de hoje, mas é completamente possível, né, e se livrando dessa mentalidade mundana para ser cada vez mais a imagem e semelhança de Cristo. Como que a gente pode fazer isso? Através de ações pequenas, como... É uma construção, na verdade é uma construção diária isso, mas é completamente possível. Vai muito mais por questão de escolhas nossas do que de qualquer outra coisa. À medida que eu vou contando mais sobre a história dele aqui, no resto do vídeo, vocês vão ver como não são coisas grandiosas, às vezes, que nos tornam santos, nos tornam pessoas mais próximas de Cristo, mas são ações, assim, pequenas que aos olhos de Deus se tornam extraordinárias, que a gente fala que é o mínimo do mínimo e que as pessoas hoje em dia não fazem o mínimo do mínimo. Segue os próximos. Tinha uma devoção especial à Nossa Senhora e à Eucaristia. Então ele buscava todos os dias da Santa Missa. Ele se confessava, né, com muita frequência, que são coisas normais, hábitos normais que a gente faz no dia a dia, mas a devoção e a forma como ele faz a reverência correta a tudo isso foi o que com certeza levou ele à santidade. Ele gostava de fazer caridade também. Ele levava comida pros desabrigados, pros pobres. Levava nem que fosse o resto de comida que ele tinha em sua casa para essas pessoas. Tantas histórias dele, eu vou citar algumas pra vocês, como por exemplo, a história em que Carlos saía de bicicleta todos os dias de manhã e parava pra conversar, ele gostava de conversar com os imigrantes e especialmente pessoas de outras religiões. E também o batismo do empregado do Carlo Acutis, que foi convertido por ele, não só pelas palavras, mas por observar as ações do Carlo Acutis, o estilo de vida dele, ele converteu o empregado dele. Então muito mais do que a gente ser exemplo em nossas palavras, exemplo em nossa vida do Espírito Santo. De 2006, Carlo foi diagnosticado com leucemia, né, agressiva. E aí ele foi internado por conta disso, e ele entrega suas dores e sofrimentos a Deus e ao Papa e à Igreja Católica. Sempre quando iam perguntar se ele estava bem, ele dizia que existia pessoas que sofriam mais do que ele, e pedia para que não acordasse sua mãe, porque assim ela sofreria mais. Dia 11 de outubro, ele tem morte cerebral, e no dia 12 de outubro ele parte para a eternidade, deixando seu rastro de santidade pelo mundo. O corpo, na verdade, Carlo, ele foi beatificado dia 10 de outubro de 2020. Seu corpo ele está exposto na igreja de Assis, na Itália, como ele pediu para que fosse feito, porque Carlos ele era um grande admirador de São Francisco de Assis. Em 2006, com 15 anos de idade, hoje ele teria apenas 33 anos. Bom, ele vai ser beatificado, ele foi beatificado, ele vai ser canonizado, que é quando a pessoa se torna oficialmente santo, né? Beata, quando a igreja ainda está analisando os critérios para que a pessoa seja canonizada e canonizada quando a pessoa já se torna santo. E dia 27 de abril ele vai se tornar finalmente santo, né?
que eu esperei tanto pra ele se tornar finalmente santo. E aí ele já vai ser canonizado ano que vem, dia 27. O que Carlos deixa pra gente é justamente isso, que a santidade é possível, que é possível ser santo sem deixar de ser jovem e de fazer as coisas que você gosta, claro, dentro do que Jesus deixou pra nós. E fazer nada de extraordinário, né? Apenas ter a reverência e a certa devoção com a Santa Eucaristia, com Nossa Senhora, com as coisas da igreja, ter caridade e amor ao próximo e, claro, não ter vergonha de evangelizar e de levar Jesus para as outras pessoas por meio dos veículos que a gente mais pode hoje em dia, que é através das redes sociais e nas igrejas e na nossa própria vida, né? Porque o maior exemplo que a gente pode dar para as outras pessoas é sendo exemplo, né? A imagem e semelhança de Jesus. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo do nosso canal com mais curiosidades sobre a Igreja Católica, sobre os santos, sobre as orações, sobre os textos. Eu vou tentar trazer o máximo que eu puder pra vocês, porque com certeza a gente não consegue amar e nem seguir uma coisa que a gente não conhece. Então, tudo que eu puder trazer pra vocês, eu vou tentar trazer. Acho que um católico e um cristão seria muito hipócrita se tentasse se salvar sozinho. E a minha busca em salvar as outras pessoas é justamente isso, né? Ser cada vez mais verdadeira com o que Jesus queria que a gente fizesse para as outras pessoas. Então é isso, até o próximo vídeo do canal. Tchau!